E aí, transbordante, como é que você tá? Tudo certo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você não tá inscrito no canal, cara, se ainda não faz parte da família Transbordante, por favor, já aperta o botão aí para se inscrever, principalmente se você tá assistindo os vídeos e não tá inscrito. Eu tava dando uma olhada, cara, tem um monte de gente que assiste os vídeos e que não se inscreveu ainda. Então se inscreve, porque esse canal tá abençoando a vida de muita gente e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com os vídeos que eu já tenho postado aqui e com o que eu vou continuar postando e principalmente com esse, fechou? Vamos lá, seguinte, hoje eu tô continuando, não sei se você viu, assistiu os vídeos anteriores, você vai perceber que eu tô numa série falando sobre recurso para executar os projetos que Deus tem para você e principalmente como tirar esses projetos que Deus tem para você do papel. E hoje eu quero ler uma passagem que está lá em Eclesiastes e, cara, isso aqui vai bater muito de encontro com você muitas vezes achar que não tem o recurso para poder executar o projeto. Isso aqui vai mudar completamente a tua visão. E quando eu ler e explicar, eu tenho certeza que muito provavelmente você que está assistindo aqui, que estava achando que precisava de mais uma coisa ou que não tinha o suficiente para poder começar a fazer aquilo que Deus te pediu, seja o projeto, a empresa, seja mudar a tua casa, a tua família, seja lá o que for. Não sei o que Deus tem te pedido para fazer nesse momento, mas eu vou te mostrar que o recurso já está na tua mão. Presta atenção. Aqui em Eclesiastes 11, no versículo 4, diz o seguinte: o agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Vamos lá, vamos trazer o entendimento para o que a gente está lendo aqui. Qual que é o trabalho do agricultor? É plantar, cuidar da terra para que aquela semente cresça, se torne a árvore, se torne seja lá o que for, e no devido tempo haja colheita. O trabalho do agricultor é qual? É plantar e depois colher e entre esse período cuidar da terra. Mas quem dá o crescimento da semente é o Senhor. Quem determina se a semente vai crescer e se ela vai ser muito próspera é o Senhor. Ele que determina. Então o agricultor, ele tem um papel fundamental no quê? No plantar, no fazer a gestão do processo e no final só colher. Porém, a palavra diz que, cara, o agricultor que fica esperando as condições de tempo perfeitas, ele não semeia. Primeira coisa que eu quero te dizer, não é falta de recurso. Você pode entender aqui, ó, na palavra, você pode entender que o agricultor, ele não semeou, não fala que foi por ausência de semente. Aqui fala que ele não semeou porque ele ficou olhando para as condições perfeitas do tempo. É claro que um agricultor ele precisa que tenha chuva, que tenha sol, na proporção boa para que a semente dê o devido fruto, para que ela cresça, para que ela seja forte, para que, enfim, que ele tenha um resultado bom da colheita dele. Porém, a palavra não diz, aqui em Eclesiastes 11:4, que o agricultor, não está escrito assim, ah não, ele não semeou por ausência de semente. Aqui está dizendo que o fato dele não semear foi porque ele ficou muito preocupado em que houvesse a condição perfeita para essa semeadura. Tá fazendo sentido para você? Então a gente começa a enxergar o seguinte, que muitas vezes na nossa vida, isso pode estar acontecendo com você agora, e eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. No passado, quando eu comecei a fazer vídeo para a internet, eu comecei há mais ou menos uns 6 anos atrás. E eu falava assim, né? Quando eu comecei a entender o chamado da parte de Deus para eu começar a gravar para a internet, produzir conteúdo. Eu falava assim, poxa Deus, mas eu não tenho uma câmera legal, eu não tenho um microfone legal, eu não tenho uma iluminação boa, eu não sei editar os vídeos, eu vou precisar de alguém para editar e eu não consigo pagar essa pessoa, ou eu vou precisar ter um software para editar o vídeo, eu não tenho dinheiro para pagar esse software, o meu computador na época ele não suportava. Eu coloquei todas essas desculpas. Eu tava sendo esse agricultor que estava com a semente nas mãos, mas estava esperando a condição perfeita para poder fazer aquilo que Deus já tinha pedido para mim fazer. E diante de todas essas desculpas de que, Deus, eu preciso de câmera, microfone, tudo, lapela, enfim, tudo isso, Deus me respondeu a seguinte coisa: será que todo detalhe, todo equipamento, tudo isso que você acha que você precisa é mais importante do que a mensagem que eu coloquei dentro do teu coração? Aquilo me quebrou, cara. Por quê? Porque naquela época eu tinha um iPhone, era o 5S, ele tinha uma telinha estufada, assim, sabe? Entrava poeira do bolso da calça, do dia a dia, né? A bateria tinha dado uma estufadinha e a tela levantou e sujava a câmera.
E naquele momento eu olhei e falei, cara, eu já tenho uma câmera, esse celular já tem microfone, eu já tenho o que eu preciso. É só eu pegar um paninho, eu pegava um paninho com uma agulha, limpava a tela quando ela sujava a parte ali da câmera, esperava o sol da tarde bater na sala da minha mãe, que era o sol das 4 horas da tarde, e dali vídeo, e começava a gravar. E foi ali que começou a nascer esse movimento que você está vendo agora, o movimento dos transbordantes, que na época nem chamava transbordantes, mas foi o fato de eu entender que o Senhor não queria que eu desse desculpas, mas sim que Ele queria que eu fizesse algo com aquilo que eu já tinha nas minhas mãos. Você entende que, a palavra ela é muito clara. O agricultor que espera condições de tempo perfeita, ele nunca semeia. Não é ausência de recurso que você tem. Você não está com ausência de recurso. O fato de você não estar colocando em prática aquilo que você precisa colocar é porque você está esperando a condição perfeita para que isso aconteça. E deixa eu te falar, nunca vai chegar a condição perfeita para você fazer aquilo que Deus te pediu, porque a dependência que você tem que ter na execução daquilo que Ele te pede não é a dependência do recurso ou da situação perfeita, é a dependência dEle. Ele é o principal recurso que você precisa. Ele é o mantenedor da obra que Ele te entregou. Você precisa ter essa consciência de que, cara, peraí, nas minhas mãos existe algo e eu preciso usar esse algo para começar a fazer aquilo que Deus me deu. Você entende que se Deus ele entrega tudo aquilo que a gente precisa, assim, na verdade não é tudo aquilo que a gente precisa. Se ele entrega tudo aquilo que a gente acha que a gente precisa, a gente fica mimado. A gente nunca desenvolve a capacidade de fazer as coisas, de construir as coisas, de multiplicar. Deixa eu te falar, se Deus tivesse me dado a melhor câmera, a melhor lapela, o melhor editor de vídeo, se ele tivesse me dado todas as melhores condições quando eu comecei, eu não teria passado pelo melhor processo da minha vida, que sabe qual era? Era me forjar para poder encontrar uma mensagem verdadeira que Deus colocou dentro do meu coração para compartilhar aqui com você toda vez. Por que eu estou te falando isso? Porque se Deus me entrega toda a câmera, a lapela naquele momento, a minha mentalidade, a minha cabeça achava que o sucesso ou o tocar a vida das pessoas estava relacionado ao detalhe das coisas, estava relacionado a uma boa imagem, a um bom áudio. Eu achava que o tocar a vida das pessoas era sobre isso. E Deus me fez permanecer fazendo de forma simples até eu entender que não era sobre equipamento. E aí quando eu virei a chave foi quando eu comecei. Hoje eu tenho uma lapela legal, hoje eu gravo com o meu celular, mas é um celular legal. Hoje eu não tenho um cenário fixo, mas o cenário aqui do meu quarto da Joyce já é um lugar muito mais bonito de quando eu comecei a gravar. O que você precisa entender é que tudo aquilo que está na tua cabeça, que você acha que você precisa, eu preciso disso, eu preciso daquilo, isso é só desculpa que a tua mente fica dando para você não cumprir o que Deus te chamou. E tem gente que está assistindo esse vídeo aqui, ó, que já está atrasado com aquilo que Deus pediu. Se você é uma pessoa que sente que você está atrasado, você precisa parar de esperar as condições de tempo perfeita, igual esse agricultor. Aqui no verso seguinte diz, se ele fica observando cada nuvem, não colhe, né? Cara, você entende? Se ele ficar assim, cara, vamos lá. Ó, tá vindo uma nuvem ali. Ó, agora tá vindo uma outra ali. Ó, agora tá vindo uma outra. Por que que diz aqui, se ele fica observando cada nuvem, ele não colhe? Porque ele tá esperando a condição de tempo perfeita. E aí ele vai ficar observando cada nuvem. Aí quando ele tá distraído com um detalhe, esperando o tempo perfeito, nesse momento já era para ele estar plantando. Porque enquanto ele está observando a nuvem, a terra já ia começar a fazer o trabalho dela. Deus já ia começar a dar o crescimento para a semente, mas enquanto isso ele está lá observando. E no momento em que ele já perdeu ali uma semana, um mês, um ano, observando e esperando as condições de tempo perfeita, o outro que decidiu plantar e não ficar distraído com o tempo, já está colhendo, ó. Você entende? Então, o que está te roubando de fazer aquilo que Deus te pediu não é falta de recurso. A palavra é muito clara. O agricultor, ele não plantou por ausência de semente. Ele não plantou porque ele ficou esperando o momento ideal. E deixa eu te falar, o momento ideal não existe. Aquilo que Deus tem para você, Deus nunca vai entregar na melhor condição da sua vida. Cara, entenda isso. Se você virar essa chave, você vai entender a mensagem desse vídeo, você vai começar a agir agora naquilo que você já sabe que você tem que fazer. Muitas vezes a gente acha que Deus vai
fazer com que a gente chegue num momento de extrema paz, onde está tudo equilibrado, onde a vida financeira está ok, onde está tudo certo com a família, onde está tudo certo com a nossa casa, onde está tudo certo no mundo, não está tendo guerra. A gente acha, na nossa cabeça, esse é o mundinho ideal que a gente cria, de que todas as condições ideais elas vão se alinhar, e aí no momento que tudo isso se alinhar, você fala, bom, agora é hora de agir. Cara, Deus, ele sempre vai te entregar coisas valiosas em momentos de caos. Quando você estiver passando um caos na sua vida, é um momento onde, cara, você está muito propício a receber um novo projeto de Deus, uma nova direção de Deus, um novo chamado de Deus para tua vida. O meu maior chamado, que é trazer para você conhecimento de inteligência emocional, ajudar você a ser mais forte nas suas emoções, a governar a tua mente através da palavra de Deus, isso veio para mim no momento de maior caos da minha vida. Foi no momento em que eu tinha tomado um calote de 45 mil reais. Eu ia falar 50, mas eu esqueci que o cara me deu um carro de entrada no negócio, ficou no valor de 5 mil. Então, eu tomei um calote de 45 mil, aí eu vendi esse carro para pagar os meus funcionários, e aí eu tomei um calote na venda do carro, o cara me pagou só R$ 1.700, eu vendi o carro por 4 mil, ele não me devolveu, não me pagou os outros 4 mil, entende? Eu fui atrás do cara, o cara sumiu, eu tomei um calote. Cara, eu passei um momento terrível na minha vida. E foi exatamente ali, naquele momento de maior caos, que o Senhor começou a me inspirar a gravar vídeos. Eu nem conhecia Deus direito, mas já tinha algo que me impulsionava a falar de desenvolvimento pessoal. Por quê? Naquele momento, a minha mente ela estava tão bagunçada, eu estava tão atribulado com as minhas emoções ali, eu não sabia o que fazer, que eu fiquei, cara, 6 meses trancado dentro de casa, com medo de sair na rua, porque o oficial de justiça foi na porta da minha casa, funcionários iam me cobrar na porta da minha casa. Só resumindo, tá? Eu tomei esse calote porque eu vendi um negócio, uma empresa que eu tinha com meu pai, eu vendi, é uma padaria que eu tinha, e eu vendi para esse cara deu um carro de entrada e me deu um calote no outro restante, não me pagou. E aquele momento foi um momento de muito caos, cara. Pessoas me cobrando, eu cheio de dívida para resolver. E ali foi quando eu comecei a entender que eu precisava aprender como funcionava a minha mente, as minhas emoções, senão eu nunca mais ia sair de casa. Eu ia ficar ali, talvez, naquele estado depressivo para sempre. Não ia construir nada mais. Eu ia aceitar aquela situação sobre a minha vida e pronto, acabou. Agora eu sou um cara fracassado por conta do que me aconteceu. E não. E foi exatamente nesse momento que o Senhor começou a me inspirar a gravar, a buscar desenvolvimento pessoal, a entender como a minha mente funcionava. E aí, dentro desse caminho, ele foi se apresentando para mim, sabe? E hoje eu posso dizer que eu sou um filho amado de Deus porque eu conheço Deus. Cara, o pouco que eu conheço dele, eu não conseguiria viver sem essa presença. Mas eu contei tudo isso só para te dizer que talvez você está esperando a condição de tempo perfeita para poder fazer o que Deus já te pediu. Ou você está achando que não, porque o caos que está minha vida agora, nada vai acontecer. Entenda, primeira coisa, já tem um vídeo sobre isso aqui no canal que eu falo. Se organizar e abrir espaço para Deus agir. Comece a se organizar minimamente na sua vida. Comece a colocar no papel as coisas que você tem que resolver. Comece a se organizar, a ter a sua agenda. Comece a honrar com seus compromissos. Se organizar minimamente para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E aí a segunda coisa é, diante de tudo isso, você precisa entender que Deus pode e muito provavelmente Ele vai entregar algo muito valioso nas tuas mãos. É no momento em que você acha que está tudo desabando, que se você prestar atenção, algo está sendo plantado ali, algo está sendo criado ali, para que você, quando venha vencer essa situação, você se torne autoridade para ajudar outras pessoas a vencer o mesmo problema que você venceu. E é isso que eu tenho cumprido hoje aqui. Cara, de verdade, eu espero que você tenha entendido essa palavra na profundidade. Pare de olhar para as condições perfeitas. Você entende que não é falta de recurso. Nunca foi falta de recurso. Sempre foi ficar olhando e esperando a condição perfeita. É isso que está te travando, não é ausência de recurso. Se você perceber, já está nas tuas mãos o que você precisa para começar o que Deus te pediu para fazer. Seja lá o que for, abrir tua empresa, começar um trabalho novo, um projeto, seja lá o que for, um canal no YouTube, enfim. Eu acredito que você tenha entendido e tenha recebido isso com um perfeito e pleno entendimento. Então, eu creio que em nome de Jesus, você vai, a partir desse momento agora, vai fechar esse vídeo e vai começar a pôr em prática aquilo que o Senhor te pediu. E antes de finalizar, o que eu sempre peço, cara, deixa o like nesse vídeo, por favor. Isso ajuda muito o YouTube mandar para mais gente esse vídeo. Tem muita gente que acha o vídeo por conta do teu like. Outra coisa, sabe o botão do compartilhar?
compartilha esse vídeo com alguém que veio na tua cabeça, seja com 1, 2, 3, 10 pessoas, nas tuas redes sociais, porque muito provavelmente tem gente lá que está procurando a resposta que você acabou de receber. Nesse momento pode ter gente orando pela resposta que você acabou de receber através desse vídeo, então não deixa de compartilhar, seja um transbordante. Deixa o comentário aqui nesse vídeo do que ele falou com você. E o último comando é, cara, aqui no link da descrição, na descrição, na verdade, eu coloquei 2 links, tá bom? Um é o link do nosso grupo oficial do WhatsApp, o grupo dos transbordantes. Lá eu compartilho conteúdo exclusivo e esse grupo é gratuito. Então entra lá que a gente está sempre interagindo, tô mandando mensagem, perguntando coisas para vocês sobre como melhorar os conteúdos. Então clica nesse grupo aqui que eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. E o segundo link é para você que deseja o meu acompanhamento pessoal na tua vida. Você deseja crescer emocionalmente, espiritualmente, organizar sua vida, eu convido você a clicar no link abaixo e conhecer a minha mentoria, conversar ali comigo, eu vou bater um papo com você para você entender se a mentoria é para você. Então, essas 2 ações, entra no grupo e manda mensagem para mim para a gente conversar sobre a mentoria individual. Fechou? Tamo junto, amo a vida de cada um de vocês, bora transbordar.